Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, meus companheiros de estudo. Mais uma vez, à luz do Evangelho, estamos aqui para estudar mais um capítulo e que Jesus, na sua infinita boa vontade, nos ajude a compartilhar da melhor forma possível para que possamos entender um pouquinho mais das passagens do Evangelho, porque a compreensão ela é necessária. Porque quando não entendemos as suas escrituras, os seus dizeres, podemos cometer equívoco. Então, no capítulo 23, nós vamos ver o item 1, 2 e 3, que é intitulado como Estranha Moral. Dentro desse capítulo, os temas selecionados foram odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos, o cuidado de enterrar seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então aqui nós vamos ver que esse capítulo, Estranha Moral. Por que desse capítulo esse título? Podemos entender como estranha, aquilo que é anormal, aquilo que é enigmático, aquilo que aparentemente apresenta ser esquisito. E como moral são os costumes, o comportamento, o modo de agir, ou seja, é um conjunto de normas que orientam o homem para a realização do seu fim. Mas aí a gente poderia perguntar, por que Kardec escolheu justamente esse nome, esse título, Estranha Moral, para esse capítulo? Kardec, ele coloca títulos coerentes com os assuntos que são selecionados, para que possamos entender algumas passagens que à primeira vista, de um modo muito rápido, possa pensar ser duvidosos, devido às palavras ditas por Jesus ou não. As interpretações superficiais, elas nos levam a entendimentos equivocados. Então, merece realmente um pouco mais de atenção para que possamos estudar o que vem a ser realmente essa estranha moral de Jesus. Nós sabemos que determinadas palavras contidas em algumas passagens selecionadas pelo Evangelho, se forem literalmente interpretadas, elas podem entrar em desacordo com a doutrina. Quer dizer, pode contradizer justamente aquilo que nós estudamos na doutrina espírita. Por isso que Kardec chama atenção. Então aqui nós temos algumas passagens, no caso aqui de São Lucas. Então nós vamos ver aqui, odiar os pais. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa do povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E ainda continua. E quem quer que não carregue a sua cruz, me siga. Não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, nessas palavras, geralmente, quando não bem estudadas, compreendidas, pode causar grandes equívocos. Porque, primeiro, para estudar essas passagens, a gente precisa contextualizá-las. Ou seja, quando que foi dito essas palavras? Em que lugar? Será que foi no Egito, na Galileia? Tem diferença de época, de lugar? Com quem ele falava? Para quem ele falava? Porque se foi dito a uns discípulos, se foi dito aquelas pessoas que por ali passavam, aqueles ouvintes e resolveram ficar ouvindo, se são trabalhadores, são pescadores ou são doutores da lei. Então, é preciso, para entender esse pensamento do Evangelho, entender um pouco da cultura daquele povo, para quem Jesus falava. A linguagem, ela tem a ver com o jeito de viver daquelas pessoas. Então, não pode ser feito uma análise
sem levar em consideração o contexto daquelas palavras. Outro trechinho também, que muitas das vezes nós podemos fazer interpretações equivocadas, seria esse aqui: alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe. Então a palavra odiar. Primeiro, será que Jesus realmente pronunciou essa palavra? Porque ele não deixou nada escrito. Segundo, os apóstolos escreveram os evangelhos muito tempo depois da morte de Cristo. Então, a gente tem que levar em consideração a interpretação de quem escreve. Quem escreve tem intenção, né? A escolha das palavras, ela tem uma carga muito relativa, importante. Por exemplo, se eu vejo um filme e vou contar para alguém, eu não vou usar as mesmas palavras que foram usadas no filme. Eu vou usar as palavras que eu tenho mais contato, ou que eu acho que poderia condizer com o que eu vi, sendo que outra pessoa poderia dizer de forma diferente. Aqui a gente pode interpretar da seguinte forma: se eu quero escrever um bilhete para alguém, mas eu quero dizer de forma bem agressiva, então eu vou fazer a escolha de palavras que vai representar essa agressividade. Mas se por outro lado, eu quero tomar o cuidado para deixar aquele bilhete, para que não magoe aquela pessoa, então eu vou fazer a escolha, veja bem, eu vou dizer a mesma coisa, mas eu vou escolher palavras mais educadas, mais polidas, suave. Então, tem que levar em consideração quem está escrevendo e qual a sua intenção. E em terceiro, os problemas de tradução de uma língua para outra. Uma palavra, ela pode ter significado diferente em outras línguas. Então, primeiro, a gente precisa saber qual o valor daquela palavra dentro daquele contexto, naquela língua, que muitas das vezes, em uma tradução, pode dificultar. Então, para entendermos melhor essa questão de tradução, vamos ver alguns exemplos. Na nossa própria língua mesmo, nós temos divergências de linguagem. Quando eu digo a manga, ela estava doce e madura. Então, a palavra manga eu utilizei no sentido literal, no sentido original. Eu estou me referindo à fruta. Mas se eu pego essa palavra em um outro contexto e digo, você rasgou a manga da camisa. Veja bem, aqui já não é mais no sentido de fruta. A palavra manga, ela foi utilizada no sentido figurado. Então, ela simboliza uma parte do vestuário. E um terceiro exemplo que a gente poderia dizer, a palavra manga utilizado como a jovem manga da idosa. Esse manga aqui não é a fruta e nem parte de uma camisa, né, de uma roupa, de um vestuário, mas é no sentido de caçoar, debochar, ridicularizar. Então, veja, se eu pego essa palavra manga, que nós temos entre N significado, eu citei 3 aqui, e vou traduzir para outra língua, se eu não tomar o cuidado, ela pode ir com qualquer um desses significados. E se escolha errada, a interpretação também será equivocada. Então, tem que se dar atenção para essa questão do uso do vocabulário, do uso da palavra. E a língua hebraica, ela não era rica, né? Ela não conseguia traduzir todos os vocábulos, porque a quantidade de palavras, mesmo quando contextualizadas, às vezes não se referia, não tinha a palavra realmente que poderia suprimir a necessidade da língua. Agora vamos pensar que Jesus, ele falava em aramaico, que era um dialeto. Então, se a língua hebraica já possuía essa limitação no vocabulário, mais ainda com o dialeto que Jesus utilizava. Então, poderia encontrar mais dificuldade. A gente poderia pegar como exemplo a palavra shalom, que a gente utiliza muito em português, a gente escuta muitas pessoas dizer shalom.
que em hebraico, né, na língua hebraica, significa paz ou bem-estar. Mas também, dependendo do contexto utilizado, ela pode ter o significado de olá a Deus. Então, eu tenho que observar dentro daquele contexto que ela está sendo utilizada para poder extrair qual o significado daquela palavra. Outro exemplo bem claro que nós temos também, que é muito citado geralmente, né, em palestras, em estudos, essa questão do camelo passar na agulha, né? Quando Jesus disse que era mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então a palavra camelo, nós poderíamos traduzir por animal? Somente por animal? Não. Ela tem também a tradução de corda, de cabo, de linha, né? Então, se eu chego, por exemplo, numa região que é utilizada essa palavra camelo, né? Eu vou costurar, eu vou precisar de um camelo, ou seja, de uma linha. Então, aqui, essa tradução, se a gente for pegar o pé da letra, quando ele diz, né, que um rico, era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, não vai ser compreendido, porque é impossível um camelo, um animal, passar no buraco de uma agulha. Mas uma corda, né, uma linha, já é algo mais sensível à explicação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ao traduzir uma palavra, ela pode realmente sair fora do contexto e não trazer o significado que realmente nos interessa. O Haroldo, em suas palestras, ele está sempre alertando para que tenha cuidado ao traduzir uma palavra de uma língua para outra, porque é necessário conhecer muito bem a língua, a estrutura, a linguística, o sistema, né? E também levar em consideração o tempo em que aquela palavra ela foi empregada, porque com o tempo as palavras se modificam, ela ganha carga semântica, ganham diferentes significados, né? Levar também em consideração os costumes, os hábitos, né, daqueles povos. Então é preciso contextualizar a palavra, pois a mesma palavra ela pode trazer ideias diferentes. E para não entrar no equívoco, é necessário realmente um estudo minucioso. Nessa passagem aqui, quando ele diz, se alguém vem a mim, não odeia seu pai e sua mãe, mesmo sua própria vida, infelizmente, muitos, eles contestam como argumentos essas passagens, para combater tanto o cristianismo, né, quanto o espiritismo. Porque vem ao encontro do interesse pessoais e aos caprichosos. Quer dizer, eles deturpam, muitas das vezes, distorcem as palavras do Evangelho, né, dos estudos das Escrituras, porque tem certo interesse em rebater tanto o cristianismo como rebater o próprio espiritismo. Então, é necessário buscar desfazer essas contradições. E nós, como espírita, nós temos obrigação de ir em busca da verdade. Não deixar se convencer por contradições, por coisas que aparentemente pode nos trazer algo que não seja realmente verdadeiro, né? Que condiz realmente com a nossa doutrina. Então, primeiro, é importante eu saber se será que Jesus, ele disse, né, ele pronunciou realmente essas palavras? Porque ele não escreveu, ele só falou. Então, quem é que pode garantir que realmente foi Jesus que disse? Mas, vamos pensar que ele realmente tenha dito essas palavras. Se realmente ele disse essas palavras, qual seria o significado quando ele disse, quando ele usou essa palavra odiar, por exemplo? Qual era o significado dela na língua em que ele utilizou? Ela expressava algo diferente, porque é um texto antigo. Eu não posso analisar também uma palavra de um contexto antigo com as palavras atuais. Porque naquela época o significado era um, hoje é outro significado. E eu tenho que pensar que o aramaico, por exemplo,
Até o tom de voz pode modificar o significado da palavra. Por exemplo, na língua portuguesa, nós fazemos isso. Se eu peço, por exemplo, na juventude, a gente costuma muito ouvir isso, né? Quando você, eu posso ir, mãe, a uma festa, a um baile, depois das 10? Aí ela diz para você assim, pode, vai. Quer dizer, ela está deixando você ir? É o mesmo que dizer, vai, que depois você vai ver as consequências. Ela não está deixando ir. Então, até a entonação, né? Eu posso fazer o uso da ironia, que é uma figura muito utilizada. Eu digo uma coisa querendo dizer outra. Então, no aramaico existia isso também. O tom de voz modificava o sentido da palavra. Então, é muito complicado a gente dizer que Jesus disse essa palavra com o significado de hoje. Eu tenho que observar as escrituras antigas. Qual era o valor daquela palavra dentro daquele contexto, naquele momento? Né? Porque senão fica diferente eu fazer uma interpretação sem falar que eu ainda corro o risco de fazer uma interpretação, né, equivocada. Ainda, falando um pouquinho mais dessa palavra odiar, nessa frase, né? Não odeia seu pai e sua mãe. A palavra ódio, aparentemente contraditória, ela não tem o mesmo significado de hoje. Nós não podemos esquecer que as palavras, com o tempo, elas sofrem modificações. Nesse caso aqui, a palavra odiar, se a gente for observar, no sentido de repulsa, no sentido negativo, de detestar, de abominar, o que seria um oposto aos exemplos práticos de amor que Jesus aplicava na época. E naquela época, a palavra, que é um texto mais antigo, a palavra era no sentido, aqui ele buscou, Kardec, quando estava fazendo esses estudos, ele buscou os seus amigos estudiosos da língua para ter mais conhecimento a respeito desse vocabulário, odiar. E conforme seu amigo estudioso, texto antigo significa amar menos, amar com equilíbrio, ou seja, se preocupar menos, né? Porque na época ele precisava de uma palavra forte. Nós sabemos que primeiro veio Moisés, para poder controlar a fúria, a dificuldade daquelas pessoas daquela época que estavam brutalizadas. Então, ele precisava realmente ter normas. Então, ele falava com palavras mais duras, palavras mais fortes. E Jesus, ele veio trazer o seu grau de amor mais elevado. Então, mesmo utilizando essa palavra, Jesus não queria contradizer a sua doutrina, porque ele estava dizendo que deveria se continuar amando, mas amar menos, amar com equilíbrio, amar, mas de uma forma moderada. Então, nesse caso aqui, a palavra era forte, mas o significado não era, né, desviando da mensagem de amor do Cristo. Então, Jesus, ele não só pregava, mas ele vivia aquele amor, tanto pelas criaturas, pelas pessoas, e as próprias pessoas o seguiam pelo magnetismo desse amor. Eles se abasteciam espiritualmente. Então, quer dizer, não há espaço para mágoa, para raiva, para ódio, para detestar, para abominar. Muito pelo contrário. Aqui cabe o amor, aquela energia positiva, aquela coisa boa, aquela tranquilidade do espírito. Então, as pessoas seguiam Jesus. Né? Nas suas passagens, quando ele dizia, mesmo utilizando essa palavra que era tão forte, mas não cabia aqui, nada relativo à mágoa, nada relativo a negativo, muito pelo contrário, mas as coisas boas. Então, as palavras, a gente tem que tomar muito cuidado, porque em algumas situações, em algumas passagens, perdem o seu valor, né? Com o decorrer do tempo, a própria tradução, ela é modificada. Então, se a gente pegar o contexto daquela época e analisar um texto
com as palavras de hoje, com o vocabulário de hoje, com o sentido de hoje, realmente pode comprometer o significado com que Jesus realmente queria. E sem falar que, por exemplo, ao traduzir uma palavra para outra língua, talvez eu não encontre uma palavra semelhante, igual, para que eu possa trazer o mesmo sentido, o mesmo significado. Na língua portuguesa, por exemplo, existem algumas figuras que são difíceis de ser traduzidas. Ou mesmo, por exemplo, quando um estrangeiro vem para o Brasil, ele tem dificuldade de entender. Eu estou falando, por exemplo, de uma figura que a gente utiliza muito, quando você diz, eu estou morrendo de fome, eu já falei 1000 vezes essas coisas. Quer dizer, nós estamos fazendo uso de uma figura chamada hipérbole, ou seja, o exagero. Você não falou 1000 vezes, mesmo porque a gente não fica contando quantas vezes a gente fala, né? Mas você quer colocar o exagero para que o outro perceba a carga que você está utilizando, né? Naquela expressão. Mas quando eu for traduzir isso, essa carga semântica, ela é diferente. Então, talvez eu não encontre em outra língua algo que vai suprimir essa necessidade. Tem um outro exemplo muito claro, por exemplo, a palavra saudade. A palavra saudade só existe na língua portuguesa. Os americanos, eles ficaram tão apaixonados, né, por essas palavras, principalmente pela palavra saudade, e eles buscaram na língua deles uma palavra que pudesse suprir esse sentido, esse significado, só que eles não encontraram. Nenhuma palavra era correspondente, era equivalente para que expressasse realmente a palavra saudade. O que eles fizeram? Levar a palavra saudade para o vocabulário dele, porque não encontraram nenhuma palavra que pudesse suprir essa palavra. Então, nós estamos vendo que se na própria língua a palavra, né, ela sofre alteração, ela sofre valores semânticos, ela se torna diferente dentro de um contexto, a carga emocional é diferente, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, se eu digo, eu odeio aquela colega de trabalho porque ela vive me criticando. Ou quando eu digo, eu não gosto, eu odeio jiló, mas se tiver outra coisa eu como, se eu tiver com fome eu como. Então veja, quando eu digo esse eu odeio a minha colega de trabalho, é no sentido forte, é para chocar mesmo, é provocativo, mas não é no sentido original da palavra mágoa, né, de ter que perdoar, não. É no sentido, né, apenas provocativo. E quando eu falo, eu odeio jiló, mas eu como nesse mês, quer dizer, é tentando suavizar. Tentando ser menos agressivo possível. Então, eu tenho que tomar cuidado que uma mesma palavra, com a evolução do tempo, com a modificação, ela pode trazer cargas semânticas diferentes. E numa tradução isso pode ser complicado. Então, se a língua ela evolui conforme a necessidade, com o progresso, uma tradução equivocada, ela pode trazer confusão no texto, estranhamento. Tá? Então, eu posso, inclusive, falar o que não está sendo dito naquele texto. Tem uma palavrinha que eu gosto muito de utilizar quando a gente fala a questão de tradução de palavra, né? Por exemplo, essa palavra aqui, convescote. Você se lembra dessa palavra? Você já ouviu essa palavra? No século XVII, essa palavra ela foi traduzida do francês. Só que hoje nós não a utilizamos mais, convescote. Sabe o que é convescote? Lembra? Olha lá, uma cesta, né? Alimentos, coisas gostosas, um tecido, né? Para poder forrar a grama, ou seja, é o nosso piquenique. Então, quando a palavra convescote ela foi traduzida para o francês, parece que assim não soava bem quando você queria fazer um passeio e levar uma cesta, levar algumas coisas gostosas para que todos pudessem compartilhar em volta de um forro. Não funcionou. Durante um bom tempo, tentou-se insistir, mas ninguém conseguia falar essa palavra. O que aconteceu? Acabou trazendo a tradução do francês. A portuguesada ficou piquenique. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque se eu pego a tradução de um texto dessa palavra convescote, se eu não tenho o conhecimento da origem da palavra, do significado da palavra, eu posso traduzir por outra coisa que não tem nada a ver, que não vai trazer o sentido do texto.
Então, nós temos que tomar cuidado também. Uma outra passagem importante, né, que nós vimos lá atrás, que São Lucas diz assim, São Mateus, quer dizer, diz assim, amar, odiar e mesmo a sua própria vida. Como Jesus poderia ter dito isso, né, com essa carga semântica da palavra ódio, se ele, em todas as outras passagens, ele diz que a gente tem que valorizar a vida, amar essa existência, porque ela é muito importante. Então, quando ele diz, ele traz esse odiar a própria vida, ele não está significando na vida material, né? Se apegar menos às coisas corpóreas, dar mais atenção à vida espiritual. Então, veja, ele está preocupado aqui nessa passagem com a transformação, para que nós possamos buscar a vida eterna. E não ficar preocupado com as coisas materiais, buscando ter, né? Mas sim desenvolver moralmente, intelectualmente, espiritualmente, porque essa vida material aqui, ela é passageira. Não que eu não deva cuidar do meu corpo, da minha vida, das pessoas, não, não é isso. Claro que eu tenho que me preocupar, mas eu tenho que me preocupar menos, amar menos a vida corpórea e incentivar a vida eterna, a vida espiritual. E para isso eu preciso buscar a minha reforma íntima, buscar aquilo que há de mais importante que vai me levar ao progresso. Então, aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Então veja, aqui Jesus, ele não está contradizendo a questão da família, porque nós sabemos que essa família que nós temos consanguínea, ela é uma família temporária. Ela nos abriga para que nós possamos construir os verdadeiros laços espirituais. A família, ela é o laboratório para que eu possa colocar em prática todos os meus defeitos serem corrigidos. Se não forem todos, pelo menos alguns, né? Porque nós sabemos que nós temos tantos e talvez seria difícil em uma única reencarnação conseguir aliviar todos. Mas aqui nós podemos ver que ele está pedindo apenas para que nós observemos mais a vida espiritual. Nos dediquemos mais à vida espiritual. O que não quer dizer que nós não devemos nos aproximar dos nossos familiares, amá-los, né? Mas precisamos sim também dedicar a vida espiritual. Porque se nós resolvemos seguir Jesus ao invés de agradar a família, né? Ainda não podemos ir ao contrário do que Jesus nos diz. O caso contrário, né, se optarmos apenas pela família material, nós vamos nos desviar das leis divinas. Mesmo porque, quando nós amamos a Jesus, quando nós amamos a Deus, se em primeiro lugar, realmente amamos de verdade, nós também amaremos os nossos familiares, né? Mas aqui ele está dizendo que muitas das vezes, a nossa família às vezes não segue os ensinamentos, os princípios, tem outros conceitos. E nós temos que respeitar a evolução de cada um, né? Se for preciso, necessário, às vezes a gente distanciar um pouco da família material para atingir as leis divinas, né? E isso acontece, por exemplo, quando um filho ele vai para outro país ou para outra cidade estudar, porque ele quer crescer, quer melhorar, quer evoluir, ele não se distancia da família, nem por isso ele deixa de amar a sua família. Ele vai em busca de algo que é importante para ele renovar, mas ele não deixa de amar a sua família. Então é isso, né, que nós podemos compreender dessa escritura aqui, que nós devemos seguir as leis divinas, não devemos abandonar Jesus, né, os seus ensinamentos, mesmo que a nossa família nos cobre. Se ela não consegue, né, compreender, então vamos respeitá-la. Vamos tentar conciliar as duas coisas, a vida material, mas em primeiro lugar, a vida espiritual. Então não carregue sua cruz, não renunciar a tudo,
está querendo dizer com essa palavra cruz e com essa palavra renunciar? Aqui ele está querendo mostrar para nós que cruz significa as dificuldades, as lutas diárias para melhorar o desapego do que é ruim, transformando os problemas em aprendizagem. E a renúncia é desprender das questões mundanas, das coisas materiais, né? Para exaltar as curas e as transformações espirituais. Então, nós podemos ver que os interesses da vida futura, elas prevalecem sobre os interesses humanos. É impossível amar verdadeiramente aos outros sem amar profundamente a Deus. Sem esse propósito, os amores, eles se tornam perecíveis, egoístas, distanciando do nosso objetivo. Então, aprender com Cristo é preciso reconhecer primeiro os nossos erros, as nossas falhas, as próprias tendências e vícios, a fim de carregar esse fardo em busca de reforma íntima. É abrir mão do vitimismo, do egoísmo, do orgulho, para que a alma ela pense mais nos outros. Bom, esse capítulo foi para a gente refletir bastante sobre as influências das traduções nos ensinos bíblicos, mas também é importante o conselho que fica aqui, que é o labor do amor, em primeiro lugar, principalmente com Deus e toda a sua obra reformando-nos à luz do Cristo. E é por isso que a gente pode se atentar para esse convite, buscar a lei do amor, trabalhando pela melhora espiritual, envolvido na psíquica atmosfera mantedora da harmonia espiritual. E Emmanuel, ele nos alerta que nós precisamos de 3 coisas essenciais para o crescimento espiritual. Primeiro, a autodisciplina, a compreensão fraternal e o espírito de sacrifício. Então, meus irmãos, vamos pensar em tudo isso que nós ouvimos aqui hoje e ser grato por termos uma doutrina que nos auxilia, né, coopera para a nossa evolução. E que Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. Obrigado pela sua atenção.